Douglas. Então, agora que a gente já listou nossos e-mails, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente criar o nosso prompt no AI Builder. Então, a gente vai trabalhar a parte do AI Builder agora. O que a gente vai fazer lá no nosso AI Builder? Eu vou abrir aqui o AI Prompts para vocês poderem ver. Eu já tenho meu prompt pronto, mas a gente vai fazer juntos também um prompt. Então, se você for em make.powerups.com, garanta que você esteja no ambiente correto. E aí, dentro desse ambiente correto, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um prompt do zero. Você poderia usar um dos prompts padrões da Microsoft, mas aqui no nosso caso a gente vai criar um do zero. Se você nunca... O que é o AI Builder? O AI Builder é uma forma que a Microsoft criou para a gente ter inteligência artificial, uma camada de inteligência artificial low code, para que usuários de negócio, makers e desenvolvedores consigam usar e consigam desenvolver soluções sem precisar saber como que funciona a configuração dos LLMs, toda a parte de infraestrutura do Azure, machine learning, nem nada disso. É tudo com low code. No code, na verdade, não é nem low code, porque a gente não tem nem expressão, é tudo low code, no code mesmo. E aí o que é legal? Aqui no AI Builder a gente tem um conceito de custom prompt, que é a gente construir o nosso prompt e ele vai trabalhar, a gente vai ter o nosso próprio GPT dentro da empresa. E esse GPT ele vai usar um dos modelos prontos de modelos aqui que você vai ver, é um dos modelos GPT 4o Mini ou 4o, e a gente pode trabalhar isso só escrevendo as instruções, passando informações e obtendo um resultado. E aí o que é legal? Que quando a gente cria o nosso prompt, a gente executa o nosso prompt, ele vai estar disponível para ser usado por um Power Automate ou por um Canvas Apps, por aí vai. E aí nesse sentido, no Copilot Studio também, então nesse sentido a gente consegue criar um prompt agora que vai listar essas informações para a gente, vai receber as informações do e-mail e vai gerar alguma coisa. Qual que vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo final desse cenário, que é um cenário de vou receber, vou listar todos os meus e-mails que foram enviados no meu período de férias, e eu quero que ele gere para mim um resumo das informações desses e-mails, pontos de ação que eu preciso trabalhar, e que ele me fale quantos e-mails eu recebi e tudo mais. E eu gostaria que essa informação fosse gerada usando um conceito de Adaptative Cards, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu quero gerar em Adaptative Cards. No primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer só ele gerar para a gente um resultado em forma de texto mesmo. Mas depois a gente vai querer gerar ele em Adaptative Cards para poder postar isso no Teams de uma forma simples, porque eu não quero mandar um outro e-mail com um resumo dos e-mails, eu quero mandar uma mensagem no Teams, que para mim é mais fácil. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui nos prompts? Eu vou copiar e colar um prompt aqui, que eu já deixei pronto, mas eu vou reescrever ele junto com vocês e a gente vai fazer ele em português, para a gente ver também se o resultado vai ser tão bom quanto em inglês, tá? Então, qual que é o objetivo do nosso prompt? Qual que é o objetivo aqui do nosso GPT? É garantir que eu receba um e-mail ou vários e-mails, né? Porque pode ser que nesse período de férias eu recebi 20 e-mails. Eu quero receber as informações desses e-mails, processar eles e sumarizar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vou prover uma série de, vou mudar o idioma aqui do meu computador, uma série de e-mails, de conteúdos de e-mails. Aí eu vou colocar entre parênteses assunto, corpo, quem enviou, importância. E preciso que você... Não mudou o idioma. Preciso que você resuma o conteúdo dos diferentes e-mails em um formato estruturado e fácil de ler. De ler e entender o que preciso fazer. Legal, a gente está dando uma instrução bem simples para ele falando, olha, eu vou te dar alguns e-mails, então eu vou te dar uma série de conteúdos de e-mails e eu preciso que você me faça um resumo. Aí eu vou dar uma outra informação. Eu vou pedir para ele, garanta que eu saiba quantos e-mails
eu recebi e que eles estejam priorizados em forma de lista, de acordo com o contexto da mensagem e com a importância. Por que eu estou falando para ele ler também o contexto? Porque às vezes a gente tem alguma coisa dentro do corpo do e-mail que fala, olha, muito importante isso, é urgente, não sei o quê, e aí a gente prioriza com base nisso também. Tá? A gente precisa dar sempre mais contexto, cada vez mais, ou quanto mais contexto a gente der, melhor vai ser o nosso prompt, tá? Então, esse prompt aqui a gente vai testando e testando, testando até garantir que ele está legal e suficiente. Outra coisa que eu estava lembrando da gente colocar aqui no prompt, deixa eu ver se eu coloquei no inglês, eu vou colocar aqui esse resumo, deve conter no máximo 3 linhas. Por que que eu estou colocando isso? Porque se ele me der um resumo gigantesco, porque eu recebi 30 e-mails, não vai servir. Eu quero um resumo rápido de 3 linhas falando o que aconteceu de uma forma geral, e aí eu vou pedir mais informações de uma outra forma, tá? Quero também uma lista de pontos de ação de todos os e-mails em ordem de relevância e listadas de forma agrupada em. Agora eu vou ter que fazer aquela gracinha. Como que é bullet points em português mesmo? Em forma de lista. Em forma de Acho que lista, ele acho. vai, acho que ele vai entender isso. Em forma de lista. E aí, o que a gente está pedindo aqui? Eu vou querer uma lista de ações que eu preciso atuar, eu preciso fazer, com base em todos os e-mails que eu recebi, porque eu vou receber 20 e-mails, aí talvez vai ter um e-mail que é se cadastre aqui, outro e-mail é responda, outro e-mail é agenda de uma reunião, esse tipo de coisa, tá? E aí vamos colocar aqui, aqui estão as informações dos e-mails. E aí a gente vai criar uma variável aqui para receber essa informação. Vou colocar aqui texto. Vamos colocar essa variável aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente for criar nosso Power Automate, a gente vai mandar a informação através desse texto para lá. E olha que legal. Eu não estou pedindo nenhum formato de saída. Vocês estão vendo que eu não estou pedindo nenhum formato de saída. Então, ele vai escrever alguma coisa aqui para a gente. A gente poderia pedir isso em JSON, a gente poderia pedir isso em Markdown, a gente poderia pedir isso em HTML. Vamos pedir em HTML, por favor, porque a gente é educado, mesmo com inteligência artificial, vai que eles tomam um depois. Por favor, gere o resultado utilizando HTML, formatado de forma simples, mas bonito. Bonito. Beleza. E agora, para a gente testar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uns exemplos. Da onde que a gente vai pegar os exemplos? Vamos pegar os exemplos lá do Graph Explorer. Lembra que a gente testou? Se você não assistiu, parte do Graph Explorer, vai lá e assiste. Como a gente pegar os e-mails, é muito importante. A gente pode testar aqui, ó. Vou pegar o assunto e não vou pegar nenhum corpo completo, porque o corpo completo está vindo em HTML e vai ser chato da gente mexer, mas eu vou colocar aqui o assunto, a importância, ele veio como normal. E aí o corpo eu vou pegar do próprio Body Preview aqui. Ele já vai dar algumas informações. E aí vamos colocar mais um exemplo, assunto. Vou ver se eu tenho mais um e-mail aqui embaixo. Douglas, é legal mencionar também que essa parte de prompt aí, muita gente fala, mas por que eu não passo para o Copilot Studio, já que a gente tem os agentes autônomos agora, toda essa estrutura? Porque hoje, uma das limitações, dependendo da estrutura que você tem, para passar para o Copilot Studio, é que ele lê no máximo 2.000 caracteres, dependendo do prompt, dependendo da estrutura. Então, se você precisar chamar uma ação de resposta generativa e passar esse mesmo prompt lá dentro, ele vai ter limitação. A menos que você faça essa ação direta na mensagem, você passar a mensagem para ele fazer essa leitura. Mas, caso contrário, dependendo da ação, o Copilot Studio ainda tem essa limitação de 2.000 caracteres. Então, É, ele é bem
grande opção para esse cenário. E o legal é que aqui a gente pode personalizar para várias coisas. Então, na hora que a gente coloca no Copilot Software 365 ou no Copilot Studio, a gente diretamente, sem nenhuma camada de intermediária, a gente está simplesmente passando uma coisa e pedindo um retorno. Aqui a gente pode pedir mais instruções, a gente pode pedir dados de formas diferentes, a gente pode pedir um JSON mais uma informação de tal outro jeito, para ele poder me gerar e atuar isso num Power Automate ou em algum outro lugar. Então dá para a gente ter mais flexibilidade de mais coisas. Tá? Inclusive, só um último comentário, inclusive o Copilot Studio agora tem essa parte de anexo, mas até então só o prompt do AI Builder que suportava anexo, então era uma alternativa para a gente passar um anexo, para ele analisar o conteúdo do arquivo, para depois ele retornar isso para a gente. Boa. Olha aqui, eu pedi para ele gerar HTML, ele gerou um HTML para a gente. Vamos colocar aqui num editor desses online só para a gente ver o resultado. Ó, resumo de 2 e-mails recebidos, total de e-mails 2 recebidos, e-mails priorizados, assunto e tal, pontos de ação, participar do webinar sobre inovação de IA com o Microsoft Fabric, refletir sobre estratégia de liderança mencionados no e-mail sobre o maior problema da liderança. Legal, ele gerou para mim 2 pontos de ação e já priorizou os e-mails para mim. E ele priorizou como esse daqui porque eu coloquei importância alta. Isso só com teste, tá? E o legal aqui é que o teste com esse teste do prompt aqui, a gente não está gastando nada de créditos. Então, a gente pode testar o nosso prompt aqui da forma que a gente quiser. Por exemplo, se eu for usar no Power Automate, eu não quero que venha com essas coisas aqui a mais. Por quê? Porque isso aqui vai ser um problema para mim no meu Power Automate para eu poder regerar. Então, vamos tratar um pouquinho mais. Ó. Vou colocar aqui para ele gerar o resultado utilizando HTML da forma simples e bonita. Garanta que somente a marcação HTML venha como resultado. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para ele gerar só para a gente, só o HTML. Porque vai que a gente quer usar isso no Power Automate, a gente não precisa ficar gerando, porque isso aqui é um texto que ele está gerando, tá vendo? Ele está gerando esse texto, é isso que o Power Automate receberia de resultado. Olha, ele ainda gerou com essa marcação, eu não quero com isso. Posso pedir para ele, retire também a marcação. Posso pedir para ele gerar, vamos ver se ele vai tirar agora e vai gerar só HTML mesmo. E aí a gente vai testando. Ó, não tirou. Resultado. A gente vai ajustando o nosso prompt até a gente ver que ele está do jeito que a gente quer. Ó, legal, agora só trouxe HTML mesmo. Então, se a gente pegasse esse HTML no nosso Power Automate e jogasse ele, por exemplo, num e-mail, ele ia ficar bonitinho. Tá? E é como eu falei para vocês, a gente pode testar da forma que a gente quiser, várias vezes até o nosso prompt ficar legal. Vamos dar um nome para o nosso prompt agora. Então, é prompt. Vamos colocar aqui GPT. Resumo de e-mail de férias. E a gente pode salvar. É assim que a gente constrói um prompt dentro do AI Builder, de forma simples, testa ele, vocês viram, de forma bem integrada, bem legal, funcional, e a gente pode testar ele em outros lugares. Ó, gerei um HTML, testei aqui, ficou legal, ficou do jeito que eu quero, beleza. E agora, se a gente quisesse, por exemplo, vamos colocar aqui, uma série, preciso que vocês usem conteúdos de diferentes e-mails. Também gere um resumo geral com no máximo 3 linhas, dizendo quantos e-mails eu recebi e alguns insights importantes. Vamos ver se ele vai gerar para a gente. Eu queria que ele gerasse um resuminho bem simples no começo, falando para a gente do que aconteceu. A gente pode ir ajustando isso aqui, como eu falei, a gente pode ir ajustando isso aqui até a gente achar que está bom o suficiente, tá? Você recebeu 12 e-mails, o e-mail mais importante sobre um webinar que explora a estratégia de inovação em IA. Deu ponto de ação, deu os e-mails recebidos. Legal. Gerou da forma que a gente queria. Então, isso é a gente usando o poder da inteligência artificial para poder gerar uma ação que melhora o nosso trabalho.
Douglas, preciso automatizar isso com Power Automate, pegando... Não, a gente poderia simplesmente pegar o conteúdo que está gerando aqui no Graph Explorer, todos os e-mails, mandar aqui no texto e falar para ele processar para mim. Isso é automação de processos e fazendo com que o nosso negócio ele seja muito mais automático e a gente use inteligência artificial para o nosso bem aqui em termos de negócio.